E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Palpite Extreme. Trazer para vocês os palpites deste sabadão de 16/4. Selecionamos aqui alguns jogos para vocês. Dentre esses jogos temos da Estônia, também da Bundesliga, 3 jogos selecionei, né? Selecionamos da Rússia, Premier League da Inglaterra, Copa da Inglaterra, Série A, Superliga da Suíça, Série A também da Itália, né? Jogo Juventus e Bolonha, que acontecerá às 12h30. Bundesliga 2, Liga de Portugal e também aqui no Campeonato Brasileiro. Pedimos a você que está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho aí. Nessa sexta-feira tivemos uma média muito boa, né? Acertamos 2 placares exatos. Acertamos o placar exato do jogo do Lula Clube de Zagreb, 3-0, né? A gente cravou o placar exato, e também no jogo do Milan, né? 2-0 para o Milan, a gente cravou também esse placar exato. Peço a você que está assistindo o canal aí, se inscreva aí, ative o sininho, dá aquela curtida para que a gente esteja crescendo no YouTube, beleza? Vamos agora aqui, primeiro jogo, começando aqui pela Estônia, Pärnu e Flora Tallinn. É um time que eu gosto bastante, o Flora, né, um time bastante dominante lá na Estônia. O Pärnu nos últimos 5 jogos ele vem de 4 derrotas e 1 vitória, e o Flora vem de 5 vitórias consecutivas, né? Nos últimos 5 jogos entre eles, o Flora venceu os 5, né? Em detalhe aqui, 3 bateram acima de 4,5, com goleadas de 6-0. O Pärnu, que jogando como mandante, não faz bons jogos, né? Perde bastante jogos. O Flora vem de uma sequência muito boa. Essas derrotas aqui, algumas foram em Copa, outros foram em campeonatos extras aí que jogou, né? O Flora, que é o primeiro colocado, tem 21 pontos, 7 jogos, ele fez 21 gols, né? Uma média de 3 gols por jogos praticamente, e sofreu apenas 3. E o Pärnu, em 7 jogos, fez apenas 8 gols e sofreu 22, né? Quero deixar para vocês aqui a vitória do Flora no primeiro tempo. Não temos ódio para a gente jogar uma vitória seca no jogo completo, né? Tá cerca de 1,5, 1,10 mais ou menos, muito baixo. Então quero deixar para vocês uma vitória no primeiro tempo do Flora. Tem tudo para acontecer, tá? Que é porque o Flora é um time que, quando entra para jogar, já entra para matar o jogo no primeiro tempo. Então quero deixar para vocês vitória HT do Flora e um possível placar exato aqui de 4-0 para o Flora. Vamos agora para a Alemanha, Bundesliga, Augsburg e Hertha Berlim. Jogo bastante interessante para estarmos analisando também. O Augsburg, que vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, e o Hertha Berlim de 1 vitória e 4 derrotas, né? Em maioria dos seus jogos aqui bateram acima de 2,5. Nos últimos 5 jogos entre eles, todos bateram acima de 1,5, né? E alguns bateram ambos marcas. Jogando como mandante, o Augsburg tem uma sequência boa, né? Nos últimos 5 jogos, empatando muito, mas já deu uma melhorada. E o Hertha Berlim é um time que perde muito, né? Jogando fora de casa. Na classificação, o Augsburg está na 14ª posição, 32 pontos somados. Em 29 jogos ele fez 34 gols e sofreu 46. E o Hertha Berlim aqui está na zona de rebaixamento, 17ª posição. Em 29 jogos fez 31 gols e sofreu 66. Mas tem um detalhe muito importante que chamou minha atenção. Que nos últimos jogos entre eles aqui dos 5, quase esquecendo de falar, né? Pode perceber que o Hertha Berlim é um time que dá muito trabalho, geralmente quando ele joga contra o Augsburg. Venceu aqui em 2020, venceu em 2021, empataram aqui também em 2021, né? 2020 o Hertha levou também uma vitória contra o Augsburg, 2-0. E a última vitória do Augsburg contra o Hertha Berlim, que foi em 2019, 4-0, jogando em casa, né? Então, eu quero deixar para você uma sugestão aqui de jogo acima de 1,5, tá? Até porque esse jogo aqui, ele interessa as duas equipes para se distanciar da zona de rebaixamento. O Augsburg, né, tá aqui faltando algumas rodadas e precisa vencer esse jogo, mas o Hertha Berlim não tem sido um adversário tão fácil assim para ele, né? Então, quero deixar para vocês acima de 1,5, mas também quero deixar uma sugestão aqui. Vitória, empate anula, tá? Do Augsburg. Empate anula, o Augsburg pode no máximo empatar esse jogo. Você não vai perder o seu bilhete, apenas anular esta entrada, tá? Então quero deixar para vocês acima de 1,5 ou caso empate anula, e um possível placar exato aqui de 2-1 pro Augsburg. O Augsburg, que no último jogo dele a gente acertou o placar exato dele, né? Vamos agora para Borussia Dortmund e Wolfsburg. O Borussia, nos últimos 5 jogos dele, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. E o Wolfsburg perdeu 3 e ganhou 2, né? Nos últimos 5 jogos entre eles aqui, o Dortmund venceu os 5. Jogando em casa, o Borussia
É um time que dá umas osciladas, né? Às vezes vem bem, às vezes fica mal, às vezes empata. É um time que oscila bastante. Não é um time totalmente confiável, né? Mas nesse caso aqui eu creio que dá para confiar, porque o Wolfsburg não faz bons jogos fora de casa. Mais ou menos aqui em 15 jogos venceu apenas duas, né, partidas fora de casa. O Borussia, se quiser sonhar ainda pelo menos encostar no Bayern de Munique, tem que vencer esse jogo. Tá com 60 pontos, 9 de diferença para o Bayern, né? Em 29 jogos fez 70 gols e sofreu 42. E o Wolfsburg em 29 jogos fez 33 e sofreu 45, né? Jogando como mandante, o Borussia é o segundo melhor. E o Wolfsburg tá no meio da tabela aqui, né? Sofreu 26 gols em 14 jogos. Quero deixar para vocês aqui uma sugestão. Caso vença, eu creio que o Borussia Dortmund vai vencer esse jogo, até porque tem uma diferença de 9 pontos aqui pro Bayern. Se ele quiser pelo menos sonhar, né, alcançar o Bayern aqui, precisa, não pode vacilar de jeito nenhum. Então eu creio que ele pode vencer sim esse jogo. Quero deixar outra sugestão também, acima de 2,5. Eu creio que é um jogo que, como o Dortmund é um time que oscila bastante, tem uma defesa às vezes muito frágil, eu creio que ele pode sofrer até um gol aqui nessa partida, e é uma chance muito grande de vermos no mínimo 3 gols, tá bom? Então eu quero deixar aqui para vocês acima de 2,5 e um possível placar exato aqui de 2-1 para o Borussia Dortmund. Vamos agora para Freiburg e Bochum. Nos últimos 5 jogos do Freiburg, ele vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Bochum de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, né? Nos últimos 5 jogos entre eles aqui, todos bateram acima de 1,5. Jogando como mandante, o Freiburg até que faz bons jogos. Vem uma derrota aqui de 4-1, pro Bayern de Munique, o líder, né? Vem de uma sequência muito boa. E o Bochum é um time que gosta de dar umas empatadas, né? Sempre tá deixando um golzinho fora. Na classificação, o Freiburg está na zona aqui de classificação, né, para a Europa League, 48 pontos atualmente, né? A 4 pontos do Hoffenheim, que está na zona de classificação para a Conference League. Em 29 jogos fez 46 gols e sofreu 34. E o Bochum na 12ª posição, em 29 jogos fez 30 gols, uma média de 1 gol por partida e sofreu 40, né? O Freiburg é o nono melhor jogando em casa, sofreu 18 gols e fez 25. E o Bochum é o 13º jogando melhor fora, né? Fez apenas 11 gols em 14 jogos e sofreu 26, né? Quero deixar para vocês duas sugestões aqui. A primeira é, caso empate anula, uma vitória aqui do Freiburg, mas com um empate anula para ficarmos mais tranquilos. Caso aqui, se houver um empate, né, entre eles, você não perde a sua aposta, apenas anula essa entrada. E também outra sugestão é acima de 1,5, né? Creio que tem ambos marcos pode bater nessa partida aqui. E um possível placar exato aqui de 3-1 para o Freiburg. Vamos agora para a Rússia, Premier League, Zenit Ural. Nos últimos 5 jogos aqui do Zenit, ele vem de 3 vitórias e 2 empates. E o Ural vem de 3 derrotas e 2 empates, né? Nos últimos 5 jogos entre eles aqui, o Zenit venceu 3 e 2 empates. Jogando em casa, o Zenit faz bons jogos. É um time que não costuma vacilar tanto jogando em casa, e o Ural não faz bons jogos assim, né? Na classificação, a gente tá no mesmo número de pontos que o Dinamo Moscou aqui, 52, né? Então não pode vacilar por um time que tá na parte de baixo da tabela. Tá com 55 gols feitos e 23 sofridos. E o Ural tá na zona de rebaixamento, né? Em 24 jogos fez apenas 15 e sofreu 25, né? O Zenit é o melhor jogando em casa e o Ural é apenas no meio da tabela aqui jogando fora, né? Quero deixar para vocês, vitória do Zenit no primeiro tempo. Creio que o Zenit tem tudo para ganhar esse jogo, tem um ataque muito forte aí, né? Tem um time muito bom com o Claudinho aí, tem o Malcolm também, tem outros jogadores, né? Então quero deixar para vocês, vitória do Zenit no primeiro tempo e o possível placar exato aqui de 4-0 pro Zenit. Vamos agora aqui para Inglaterra, Premier League, Manchester United, Norwich. O Manchester que não vem fazendo uma boa campanha, né? Vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E o Norwich vem de uma vitória sobre Burnley, que é um dos times que pega menos gols na Premier League. Vitória até surpreendente essa, né? 2-0 sobre Burnley em casa. Mas também não vem fazendo uma boa campanha, né? O lanterna na competição. Nos últimos 5 jogos entre eles aqui, o Manchester levou a melhor, no mínimo em 4, né, e 1 empate. Jogando em casa, o Manchester vem empatando muito, né? Um time que vem oscilando bastante.
E o Norwich aqui não vem fazendo bons jogos fora de casa, né? Na classificação, o Manchester tá na 7ª posição. Um jogo interessantíssimo para estarmos analisando, porque se o Manchester vencer, vai a 54, ele entra na zona aqui da Conference League do West Ham, né? E se quiser sonhar menos com uma vaga aqui na Champions League, não pode perder esse tipo de jogo, ainda mais jogando contra o Lanterna, né? Das piores campanhas na competição. Em 31 jogos sofreu 63 gols, só fez 20, né? O Manchester, que é o 6º melhor jogando em casa, e o Norwich aqui é o 2º pior, né? Só é melhor do que o Everton aqui, né? Mas tem um ataque muito fraco, fez apenas 8 gols em 15 jogos, ele sofreu 32. Então quero deixar para vocês sugestão aqui, caso vença, apesar de o Manchester não ser um time tão confiável, né? Eu creio que o Manchester tem tudo para vencer esse jogo, vai pegar a lanterna da competição, e eles quiser sonhar com uma competição europeia aqui ainda, então não pode perder esse tipo de jogo aqui, né, para o lanterna da competição. Então eu quero deixar para vocês, casa vence, e um possível placar exato aqui de 2-0 para o Manchester United. Vamos agora para Manchester City e Liverpool. Peço até perdão por estar eu tô meio gripado, né, então minha voz está um pouco rouca aqui, mas não posso deixar de gravar para vocês. Nos últimos 5 jogos do Manchester City aqui, Manchester City e Liverpool, né? Também eu falei até errado. Manchester City e Liverpool, ele veio de 5 jogos aqui, 3 vitórias e 2 empates. E o Liverpool vem de 3 vitórias e 2 empates também, mesma coisa, né? Nos últimos 5 jogos entre eles, 4 bateram aqui acima de 2,5, né? Jogando em casa, o Manchester City, perdão, faz bons jogos, né? Tem apenas uma derrota aqui, foi para o Tottenham. E o Liverpool é um time que faz muitos bons jogos, né? Semana passada se enfrentaram, foi 2-2, jogão lá na casa aqui do Manchester City, né? Eu creio que vai ser um jogo também, como é Copa, jogo único, eu creio que vai ser um jogo para gols. Então quero deixar para vocês aqui acima de 1,5, tá? Eu creio que tem tudo para bater na palpite passado aqui. Deixei para vocês 3 sugestões, né? Acima de 1,5, acima de 2,5 e também ambos marcos, nós cravamos os 3. Então quero deixar para vocês aqui acima de 1,5 e uma outra sugestão acima de 2,5. Como é jogo único, tem tudo para nós vermos um outro jogaço como foi desta semana passada, e o ambos marca que vem muito forte para acontecer também, tá? E um possível placar exato aqui de 3-2 para o Manchester City. Vamos para Itália, Série A, Fiorentina e Venezia. A Fiorentina que vem de 3 vitórias e 2 empates, e o Venezia vem de 4 derrotas consecutivas. A Fiorentina jogando em casa faz bons jogos, né? Time que faz bons jogos, e o Venezia aqui é um time que perde bastante, né? Na classificação, a Fiorentina, se vencer, vai a 56 pontos aqui, toma a vaga da Lazio, que também vai jogar neste sábado, né? Tá na zona de classificação da Conference League, então a Fiorentina tem que vencer esse jogo, até porque vai pegar um time que está na zona de rebaixamento, né? Vai desesperado pro ataque. Eu creio que a Fiorentina tem um ataque muito forte e tem uma tendência de marcar no mínimo 2 a 3 gols nesse jogo. É o 4º melhor jogando em casa. E o Venezia é um dos piores jogando fora, né? Quero deixar para vocês aqui a vitória da Fiorentina, tá? É sugestão aqui, casa para vencer. Eu quero deixar também uma outra sugestão que creio que vai acontecer muito nesse jogo aqui, a Fiorentina marcar no mínimo 1,5 gols, ou seja, 2 gols nessa partida. Então quero deixar para vocês aqui essas 2 sugestões, casa vence, e também Fiorentina para vencer, marcando mais de 1,5 gols, tá? Fiorentina marca mais de 1,5 gols e ou casa vence. Quero deixar essas 2 sugestões aí, e um possível placar exato aqui de 3-1 para Fiorentina. Vamos agora para a Suíça, jogão aqui também, Zurich e Young Boys. O Zurich nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Young Boys não vence a 6 jogos, né? Vem de 4 empates e 1 derrota para o próprio Zurich aqui, né? O Young Boys que vacilou com esse jogo aqui contra lá o Sunny, que é o lanterna da competição, né? Pegou o primeiro gol aqui, chegou até virar 2-1, e no finalzinho dos acréscimos tomou um empate. É um time que não é mais confiável, o Young Boys, né? Nos últimos 5 jogos entre eles e Zurich, 3 bateram acima de 2,5, né? Geralmente são jogos que saem bastante gols. Jogando em casa, o Zurich vem fazendo boas campanhas. É um time que joga bastante, joga pra frente, assim como o Young Boys também, ó. Detalhe importante, jogos Young Boys, a maioria aqui bateu acima de 2,5, né? Time ou bastante over também, toma bastante gol.
Na classificação, o Zurich está na primeira colocação, 63 pontos. Em 29 jogos deles aqui, fez 62 gols e sofreu 36 gols, né? Young Boys em 29 fez 64 e sofreu 40. Young Boys, se vencer, vai a 50 pontos, dá uma encostada aqui no Basel, né? Na Basileia. Mas o Zurich está disparado aqui, né? Cerca de 11 pontos de diferença. E eu creio que vai ser um jogo para gols. Até porque o Zurich é o melhor jogando em casa. Young Boys é o quinto melhor jogando fora. Então eu quero deixar para vocês aqui acima de 2,5, tá? Eu creio que 1,5 não tem nesse jogo. Geralmente os jogos de Young Boys a gente não encontra hoje boa para jogo de 1,5. Então quero deixar para vocês acima de 2,5. E também uma outra sugestão, ambas marcam. Eu creio que vem muito forte para acontecer nesse jogo aqui. Ambos marcam nesse jogo, tá? Então ambos marcam ou acima de 2,5 e um possível placar exato de 2-2. Vamos agora para Juventus e Bolonha. A Juventus, que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. E o Bolonha, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, né? Nos últimos 5 jogos, entre eles, todos bateram acima de 1,5, né? E o detalhe importante aqui também é que a Juventus venceu os 5, né? Jogando em casa, a Juventus vem dando umas osciladas, né? Que vem numa sequência boa, né? Mas perdeu aqui pro Vila Real na Champions League e também perdeu para Inter, né? 1-0. Mas o Bolonha é um time que não faz bons jogos, até porque a Juventus está na 4ª colocação, aqui está na zona de classificação para a Champions League. Tem que vencer esse jogo, não pode vacilar para um time que está no meio da tabela, praticamente não está interessado por mais nada aqui, né? O Bolonha, né? A Juventus está o 6º melhor jogando em casa. Tem um elenco melhor que o do Bolonha, que é um dos piores jogando fora, né? Quero deixar para vocês aqui, caso vença, eu creio que a Juventus tem tudo para vencer esse jogo, até porque ela pode ver aqui seus adversários se aproximando, a Roma aqui com 57 pontos, né? Que está na zona de classificação aqui para a Europa League, né? Tem a própria Lazio que também irá jogar neste sábado. Então eu creio que a Juventus não pode vacilar e não irá vacilar nesse jogo, né? Então quero deixar para vocês aqui, caso vença, e o possível placar exato aqui de 2-0 para a Juventus. Bundesliga 2 aqui, Hamburgo e Kraucher. É meio difícil falar o nome desses times, né? O Hamburgo que vem nos últimos jogos aqui dando umas vaciladas, né? 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate, né? E o Kraucher vem de 2 vitórias e 3 empates, né? Time bastante over. Nos últimos 5 jogos entre eles, todos bateram acima de 1,5. O Hamburgo que vem vacilando, jogando em casa nos últimos 5 jogos, né? Dando vaciladas, né? E o Kraucher aqui é um time também que vacila, porém sempre tá deixando um golzinho. Ele perde, mas sempre tá deixando um golzinho, tá dando trabalho, né? Na classificação, o Hamburgo tá na 6ª colocação, 45 pontos. Em 29 jogos fez 51 gols, tomou 30, praticamente toma um gol por jogo. E o Kraucher aqui, nos últimos 29, fez 50 gols, tomou 44, um time bastante over, né? Geralmente na Bundesliga 2 sai muitos gols entre esses times, né? O Hamburgo que é o 4º melhor jogando em casa. E o Kraucher é o 11º apenas, né? Mas é um time que dá bastante trabalho. Quero deixar para vocês aqui acima de 1,5 meu palpite para esse jogo. Creio que vai ser um jogo para gols. O Hamburgo precisa voltar a vencer se quiser sonhar com uma vaga aqui, nas primeiras colocações para subir para a primeira divisão, né? O Kraucher também não é um time que dá corpo mole, né? Um time que não dá bobeira. Então eu creio que vai ser um jogo para gol, seria a melhor alternativa. Deixar para vocês acima de 1,5, mas também quero deixar um ambos marcam. Eu creio que tem tudo para acontecer, vendo que o Hamburgo é um time que sempre é o primeiro a tomar gol, né? Tem que correr atrás sempre da virada, às vezes do empate. Então quero deixar para vocês as 2 sugestões: acima de 1,5 ou ambos marcam. Creio que tem tudo para bater. E um possível placar exato de 1-1. Vamos agora para Portimonense, Liga de Portugal, né? O Porto que vem nos últimos 5 jogos de 4 vitórias e 1 empate. E esse empate aqui não conta, né? Porque foi na Europa League. Mas somando de Portugal, ele vem de uma sequência muito boa de vitórias. E Portimonense que ele vem de 4 derrotas e 1 vitória apenas, né? Nos últimos 5 jogos entre eles aqui, o Porto venceu os 5, né? Jogando em casa, o Porto faz bons jogos. É um time que perdeu apenas pro Lyon, que deu uma bobeira em casa, né?
na Liga Europa. E o Portimonense é um time muito fraco, né? Venceu apenas 2 aqui, vem empatando bastante. O Porto, que está na primeira colocação, 79 pontos. Em 29 jogos fez 72 gols e sofreu 19. Um ataque muito forte e tem uma defesa muito boa também. Tá numa diferença razoável aqui pro Sport, né? Mas pegando esse tipo de time que ele não pode vacilar. O Portimonense que tá no meio da tabela, já não almeja quase nada, né? É o melhor jogando em casa o Porto, e o Portimonense aqui tá na sexta colocação jogando fora, né? O time tem que dar um certo trabalho, entre aspas, né? Mas quero deixar para vocês, Porto para vencer no primeiro tempo. Creio que o Portimonense que não tem time para bater de frente com o Porto, que é o líder da competição, precisa se distanciar mais aqui também, né? Do Sport, que pode se aproximar, né? Vai pegar também um jogo fácil. Então quero deixar para vocês vitória no primeiro tempo aqui do Porto e um possível placar exato aqui de 4-0 para o Porto. Vamos para a Série A, Corinthians e Avaí. Nos últimos 5 jogos do Corinthians, ele vem de 3 vitórias e 2 derrotas. E o Avaí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Nos últimos 5 jogos entre eles foi em 2019. Todos bateram acima de 1,5. Geralmente são jogos para gols, né? O Corinthians jogando em casa, contando com o Paulistão, que fez bons jogos. E o Avaí, campeonato catarinense, que não fez bons jogos, né? Perdeu bastante jogando como visitante. Aqui na classificação, o Corinthians começou vencendo, né? Venceu bem o Botafogo. E o Avaí começou com uma vitória magrinha também de 1-0, né? Quero deixar para vocês a vitória do Corinthians, tá? Creio que o Corinthians tem tudo para vencer esse jogo. Vai jogar na arena aqui, junto com a sua torcida. Vai dar uma boa impressão, né? Quando o Corinthians joga em casa, é um time muito forte, tem um elenco muito bom também. Então quero deixar para vocês vitória do Corinthians e um possível placar exato aqui de 2-1 para o Corinthians. Então esse é os palpites desse sábado, tá, pessoal? Vou deixar aqui 2 bilhetes prontos para vocês. Começando aqui, Flora tá ali, né? O Flora jogando fora de casa, um time muito forte. Quer deixar aqui Flora para vencer no primeiro tempo. Deixar aqui também Zenit para vencer no primeiro tempo. E aqui acima de 2,5, Zurich e Young Boys. Uma tripla, né? Deixar outra tripla aqui também. Hamburgo aqui acima de 1,5. Porto para vencer no primeiro tempo. E aí acima de 2,5 entre Manchester City e Liverpool. Deixar essas 2 triplas para vocês aí. Peço a você que está assistindo o vídeo até aqui, se inscreva no canal caso você for novo, tá? Ativa o sininho aí, todos os dias estaremos enviando vídeos com palpites. No mais aí, tenham todos um bom final de semana e seja um dia de muitos greens para todos nós. Até a próxima.